Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as árvores, trouxe o homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Verso de número 20. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-se numa mulher, e lá trouxe e disse, lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem o pai e a mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até aí, deixa aberto aí, fecha os olhos. Pai Santo, em Tua presença nos colocamos. E submetemos a Sua grandeza e a Sua majestade. E pedimos a Sua misericórdia para compreender as coisas do Espírito. Para compreender a Sua sabedoria, Senhor. Que o Senhor despeje da Sua graça nesse local e tome as mentes e os corações agora cativos à Tua palavra e em obediência ao Teu Filho. Abre o nosso entendimento, traz luz à nossa mente para conhecermos o Seu conselho. Que o Teu reino avance, Senhor. Que o Senhor receba a glória para si e que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho falado muito aqui nesse púlpito a respeito da família. Nesses últimos tempos e do final deles que se aproxima, da volta de Jesus, a principal instituição a ser preservada, guardada, é a família. Porque a principal instituição a ser atacada nesse tempo, sem dúvida nenhuma, é a família. Por que será que a família é tão odiada pelo inferno, tão odiada pelo mundo? Porque a família é a primeira instituição criada por Deus. E nenhum outro órgão reflete tanto a natureza de Deus como a família. A família expressa, marido e mulher, a comunhão e a união que a Trindade tem entre si, Pai, Filho e Espírito. A família, ela ilustra o amor que Cristo tem pela igreja, o marido pela mulher, pelos filhos. Esta instituição é que mais manifesta o amor, o caráter, a triunidade de Deus. Deve ser por essa razão que o inferno odeia tanto a família e trabalha pesado para a sua destruição. E nós sabemos que a família se inicia no ato conjugal, se inicia com o matrimônio. Quando um homem toma uma mulher e esses dois se casam, ali nasce uma pequena célula chamada família. E é a célula mais importante do universo, da sociedade, da humanidade. É a família. E nesses últimos dias tem sido feito um ataque pesado contra as crianças, contra os jovens, contra a sexualidade do homem, contra os casamentos. Toda sorte de ideologias, ataques e afrontas vêm com só propósito: desacreditar essa instituição, acabar com ela, aniquilar ela. E evidentemente que os dois grandes responsáveis pela família são marido e mulher, pai e mãe. São os cabeças, sendo o marido mais importante
do que a esposa, no sentido do governo e da liderança da família. E se estes não estiverem bem condicionados, bem lúcidos, sóbrios e conscientes dos seus papéis dentro do matrimônio, dentro da família, a família vai se desintegrar, vai se perder. Eu sou pastor há mais de 11 anos. Trabalho com aconselhamento, com igreja, há mais ou menos 16. Há 16 anos que eu trabalho com discipulado, evangelismo, aconselhamento. E eu falo de maneira inequívoca. De cada 10 pessoas que eu aconselho, 7 são com problemas conjugais, são com problemas relacionados ao casamento. De cada 10 pessoas que você trata num gabinete pastoral, entre 6 e 7 vai tratar do seu relacionamento. Sejam noivos, sejam namorados e principalmente casados. Esse é definitivamente o maior desafio da igreja e do pastorado. Os relacionamentos, o casamento. O casamento hoje não é uma experiência muito agradável. Os jovens ingressam nessa aventura com alegria, com entusiasmo, mas passa algum tempo e descobrem que é uma experiência traumática. E nós deveríamos fazer o quê à luz disso? Sabendo que o número de divórcios se aumenta a cada ano, de adultério, de violência, e de muitas pessoas que se unem sem o compromisso do matrimônio. A união estável, amigar, se amaziar, morar junto, qualquer tipo de contrato para apenas ter satisfação sexual, mas sem o compromisso do matrimônio. Essa instituição, casamento, também tem sido desacreditado, tem sido visto com maus olhos pelas novas gerações, e tem sido achincalhado, desprezado, diminuído pela nossa cultura e a sociedade atual. Casar-se hoje é sinônimo de tédio, de ter cerceado a liberdade. Casar hoje é sinônimo de algo retrógrado, atrasado. E como cristão, como igreja, nós também passamos por dificuldades conjugais. Você que casou recentemente, ou você que já casou há algum tempo, sabe que não é nem um conto de fadas o casamento. Logo nas primeiras semanas depois de casado, você vai vendo dos desafios, e que ele é muito mais difícil e desafiador do que você pensava. Casar-se não é apenas a união sexual, nem amorosa, nem é aquele encanto da paixão do solteiro. É um compromisso pesado do convívio a dois, é um compromisso de submissão mútua, de amor incondicional, de abnegação. Mesmo assim, ciente de tais coisas, muitos têm sofrido com o seu matrimônio. E como melhorar nosso casamento? Como compreender ele mais? Para que ele seja mais saudável, mais feliz. Nós temos que ir na fonte. Assim como você compra um aparelho doméstico, um objeto muito complexo, e você não vai conseguir fazer com que ele funcione bem sem ler o manual de instruções, o manual do fabricante. Porque ninguém melhor do que o fabricante, o designer, aquele que arquitetou tudo e criou, para te mostrar como aquilo funciona. Da mesma maneira, você tem que ir no construtor, no artífice do casamento. O casamento é a instituição mais antiga da terra. O casamento antecede a cultura, antecede a sociedade, antecede a religião. O casamento nasceu no céu, não nasceu na terra. O autor do casamento, o juiz de paz, quem criou um para o outro e os casou, foi Deus. Você deve então, para saber como um casamento funciona, não ir às ciências humanas, não consultar Freud, não consultar Lacan, não ir na psicanálise, não ir nos gurus das ciências sociais. São só especulações.
Não foram eles o autor do homem. Eles não conhecem a biologia, a psique, eles não conhecem a fisiologia profunda do homem. Eles não conhecem a psique da mulher. Eles não conhecem essa instituição em todos os seus nuances. Deus conhece. Deus é o autor do casamento. Então você tem que ir para o manual de Deus. A palavra de Deus tem a resposta para o perfil do casamento saudável. Você deve recorrer à palavra, os preceitos da palavra, os decretos da palavra sobre o casamento. E ao seguir esses preceitos, então o seu casamento vai começar a se desenvolver, a amadurecer, tomar a forma de um casamento bíblico, saudável, que fará tanta vontade de Deus, como trará a você completude, prazer, felicidade, sem descartar, lógico, os embates e os contratempos, que todos os casais, por mais bíblicos que sejam, vão ter. Um pastor dos Estados Unidos, teve uma época da igreja que quando ele chegou na igreja, ele pegou uma igreja com 4.000 membros. E ele percebeu que nessa igreja de 4.000 membros, tinha 3.000 solteiros. 3.000 solteiros. Ele ficou impactado com isso. Ele quis entender o que estava acontecendo com aquela cidade ou com aquela igreja, porque com uma igreja de 4.000 membros, tinha só 1.000 casados e 4.000 solteiros. É por causa da ideia moderna que se tem de casamento. Que o casamento hoje é uma experiência traumática. E ele fez algumas pesquisas sobre o casamento. E uma das razões, foi constatada desse aumento de solteiros, de pessoas que querem viver sem o compromisso do matrimônio. Alguns comentários que ele colheu de jovens solteiros foi esse: o casamento cerceia a identidade individual e oprime as mulheres. O casamento reprime a paixão e não se ajusta adequadamente à realidade psicológica. O casamento é um simples pedaço de papel que serve apenas para complicar o amor. É assim que os jovens de hoje estão vendo o casamento. É por essa razão que essa instituição está sendo desacreditada, por conta das ideologias acerca do casamento. Vamos ver mais aqui alguns números para você entender como o casamento está sendo visto hoje. Nos Estados Unidos, o índice de divórcio quase dobrou da década de 60 para cá. Em 1970, para você ter uma ideia, escute, 89% de todos os nascimentos vinham de famílias de pais casados. Então, 90% das pessoas que nasciam, os bebês, vinham de famílias de pais casados, marido e mulher, vinham do casamento. Hoje, esse número caiu para apenas 60%. Ou seja, só 60% das pessoas que nascem vêm de casais casados. A maioria vem de pessoas, mães solteiras, sem compromisso no matrimônio. Mais significativo ainda é o fato que 72% dos adultos norte-americanos eram casados na década de 60, enquanto que em 2008, apenas 50% eram. Ou seja, a porcentagem de pessoas solteiras é a mesma de pessoas casadas. 50% da população americana solteira. O que significa? Que as pessoas não têm interesse por essa instituição. Não têm interesse pelo matrimônio. Como eu disse, acham uma coisa que não trará benefício a eles. Tudo isso reflete, olha lá, a desconfiança e o pessimismo crescentes acerca do casamento em nossa cultura, especialmente entre os mais jovens. Para eles, a probabilidade de ter um bom casamento não é grande, e mesmo que a união seja estável, isso não descarta a possibilidade de se separar.
A frase que se diz nos Estados Unidos hoje é essa: você quer ser solteiro e solitário ou casado e entediado? Essa é a ideia. O que você prefere, ser solteiro e solitário ou casado e entediado? A visão do casamento para eles é um tédio, é uma coisa ruim. É por isso que muitos procuram um meio termo entre casamento e meros encontros sexuais, ou seja, a coabitação com um parceiro sexual. Essa prática tem crescido exponencialmente nos últimos 30 anos. Hoje, mais da metade de todos os casais vivem juntos antes de se casar. Se ajuntam sem o contrato, sem ingressar no matrimônio. Em 1960, isso quase nunca acontecia. Hoje, 25% de todas as mulheres solteiras, entre 25 e 39 anos, moram com um parceiro. E ao beirar 40 anos, 60% das mulheres já teve essa experiência. Todavia, pesquisas feitas com casais casados mostraram exatamente o contrário. Presta atenção, eu vou ler alguma coisa rápida sobre os benefícios de ser casado. Uma pesquisa feita no Instituto Gallup diz que há indícios consideráveis para aqueles que são casados. Deixa eu ver. Estudos apontam para benefícios econômicos surpreendentes do casamento. Um levantamento de dados associado à aposentadoria, realizado na década de 90, mostra que indivíduos casados com o mesmo cônjuge por vários anos tinham 75% mais recursos ao se aposentar do que aqueles que nunca haviam se casado, ou que haviam se divorciado e não tinham se casado novamente. Mais impressionante ainda é que homens casados ganham de 10% a 40% mais que homens solteiros, com o mesmo nível de instrução histórico profissional semelhante. Por quê? Em parte isso se deve ao fato de pessoas casadas apresentarem melhor saúde física e mental. Ademais, o casamento é um excelente amortecedor, que ajuda os cônjuges a lidar com decepções, doenças e outras dificuldades, coisa que o solteiro não consegue lidar. A pessoa casada recupera o equilíbrio mais rapidamente que a solteira. É provável, contudo, que essa renda mais alta também seja resultante daquilo que os estudiosos chamam de normas sociais conjugais. Para dar um exemplo, pessoas solteiras podem gastar de forma imprudente, de acordo com os próprios caprichos, sem ter que prestar contas a ninguém. Os cônjuges, porém, ajudam um ao outro a poupar, investir e adiar a autogratificação. Não há nada melhor para amadurecer o caráter do que o casamento. Então, o que você viu aqui? Nós temos provas que essa visão da sociedade moderna, dessa instituição casamento, é mentirosa e é equivocada. O casamento faz bem. O casamento é instituição divina. O casamento melhora e aprimora a sociedade. O casamento melhora e aprimora o indivíduo. Mas qual é o propósito do casamento? Vamos entrar no texto que eu li. Olhe para mim. Você vai ver no capítulo 2, verso 18, que eu li, Deus ali institui o casamento, quando ele cria Eva. Antes disso, ele está narrando todo o processo da criação, criando céus, estrelas, lua, peixes, animais. E a narrativa do Senhor, a cada dia da criação é: e viu o Senhor que era bom, e viu o Senhor que era bom. Só no capítulo 1 isso é repetido 7 vezes. Aí ele cria o homem e viu que tudo isso era muito bom. No capítulo 2, ele vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Dentro do quadro da criação,
dentro do universo da criação de Deus, foi a única coisa incompleta e imperfeita que Deus diz, não é bom. Agora, como pode o mundo ser criado perfeito, o homem ser criado perfeito, no mundo perfeito, tendo a perfeita comunhão com Deus, ser falado ao seu respeito? Tem algo ao seu respeito que não é bom. Não é bom que o homem fique só. Por que então teve a necessidade de criar uma mulher para ele? Porque Deus viu em Adão a necessidade de ter uma pessoa do seu lado, e então lá nascer o casamento. Para você entender, Gênesis 2:18 é onde vem a ideia de Deus de criar uma mulher, então criar essa instituição casamento, quando ele notou que não era bom que o homem estivesse só. A resposta para isso está em Gênesis 1:26. Quando Deus vai criar o homem, o que ele diz? Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ali nós temos a resposta, o porquê não é bom que o homem fique só e o porquê ele instituiu o casamento e qual é o seu grande propósito. Quando ele fala façamos, nota que ele está usando a primeira pessoa do plural. Façamos, não é Deus quem está falando. Por que ele diz façamos? A quem Deus está dirigindo essa palavra? Como se ele estivesse dizendo, ei, façamos, vamos nós fazer o homem à imagem e semelhança. A nossa, não é só a minha, a sua e a sua. Ali dá um indício da Trindade. A Trindade se reuniu em conselho, Pai, Filho e Espírito Santo, em comum acordo, em união plena, em harmonia plena. Vamos fazer o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Ou seja, o que é Deus aqui? A palavra hebraica que é Elohim, que denota substantivo de pluralidade, mostra que foi pessoas que falaram e mostra um atributo de Deus, a pessoalidade de Deus. O que é pessoalidade? Deus é uma pessoa. E quando ele faz o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele faz o homem também um ser pessoal. E o que significa? Significa que ser semelhante a Deus significa ser pessoal. Um Deus pessoal faz seres pessoais. E qual é uma característica de ser pessoa? O que uma pessoa faz? O que é oriundo de uma pessoa? Ela precisa se relacionar. Ela foi feita para ter vínculos sociais, para se relacionar. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam em perfeita harmonia, porque são seres pessoais, assim o homem feito uma pessoa, feito ser de Deus, necessitava ter comunhão com outros seres humanos, necessitava se relacionar. Então, não é bom que um ser social, um ser pessoal, fique sem relações. De maneira que mesmo que ele tinha relação com Deus, a sua relação era vertical, ele também precisava de relação na horizontal, se relacionar com outros seres humanos. Foi então que Deus fez Eva. Foi por isso que ele instituiu o casamento, para que o homem tivesse uma companheira, uma parceira, com quem se relacionasse. É por essa razão. Esse foi um dos motivos de Deus ter feito o casamento, o grande propósito do casamento. Fazer alguém que se relacionasse com Adão, e posteriormente Adão com Eva. Para quê? A palavra grega, hebraica que se usa lá, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei um auxiliadora que seja idônea. A palavra hebraica é ezer, que significa companheira, que significa ajudadora.
E qual o motivo de Deus ter feito? Veja só, quando Deus faz Eva, Ele tira da costela de Adão, para fazer ela. De sorte que Adão não é completo em si mesmo sem Eva, e nem Eva. Assim como um quebra-cabeça, agora os dois se encaixam. Adão tem uma lacuna, porque Eva foi tirada. Eva está incompleta. Então ele fez a mulher para que completasse o homem, e vice-versa. Esse é o grande propósito do matrimônio. Um completar o outro. Um realizar o outro. Satisfazer o outro. Foi por isso que Deus criou o matrimônio. Quando Ele faz Eva, não foi apenas Eva feita para os serviços, os cuidados e o bel prazer de Adão. Ele fez um para o outro, para que um completasse, satisfizesse um ao outro. Esse é o grande propósito do homem. Criando a mulher, Deus institui o casamento a fim de que eles se relacionem, e na relação um complete o outro. Quando o tradutor coloca auxiliadora, presta atenção, ele não dá muita ideia do que o verbo hebraico quer dizer, porque auxiliar pode dar ideia de alguém ajudar outro numa tarefa que ele pode realizar sem o auxílio da outra, não é isso? É alguém que é o grande chefe de obra, é o grande responsável, e tem alguém auxiliando, mas ele consegue sem o auxílio do outro. A ideia de auxiliadora parece ser isso, mas não é esse o verbo quer dizer. Ele é usado em campanhas militares, é um apoio militar dado numa batalha, sem o qual Israel não poderia vencer a batalha. Ou seja, Deus colocou a mulher para apoiar o homem de forma que ele não conseguirá ser completo, ser realizado, ser feliz sem ela. Essa é a ideia. Ajudar significa preencher com suas forças aquilo que falta no outro. Essa é a ideia. Por isso que Deus fez. Instituiu o casamento. Agora, como eles conseguem isso? Como conseguem se preencher um ao outro? Como eles conseguem se satisfazer, se realizar? Como um consegue suprir a falta do outro? Cumprindo o que Deus decretou para ambas as partes. É quando eu cumpro o que a Bíblia ordenou, decretou, que então essa satisfação acontece. Deus definiu papéis na Escritura. Há papéis definidos tanto para o homem quanto para a mulher. E quando cada uma das partes ocupa devidamente o seu papel, essa completude acontece. Essa satisfação. Quando a mulher ocupa o papel determinado por Deus, quando ela obedece, ela então consegue completar o marido, satisfazer o marido. Quando o marido cumpre o seu papel que Deus decretou, ele também consegue satisfazer a mulher. E quais são os papéis de ambos? Vamos para Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça
é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Olha aqui o perfil, o decreto para a mulher, o papel dela. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo. Sejam submissas ao seu... Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora o papel do homem. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua própria mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Até aí. Presta atenção. Aqui estão os papéis que, se cada um cumprir, vão conseguir aquilo que Deus planejou em Gênesis. Não é bom que ele esteja só. Mas como não é bom? Está tudo perfeito. Sim, mas ele não é completo. Falta algo, falta relações, falta uma amizade, falta alguém que o preencha, que o complete, que o satisfaça. Uma mulher, uma esposa. Como eles conseguirão isso? Cumprindo seus papéis. Então Deus define os papéis através do apóstolo Paulo. A mulher deve reconhecer a autoridade do marido. Ele fala lá que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. O que significa ser cabeça? A autoridade da família, a liderança da família, a liderança na relação, está sob o marido. O papel da mulher é reconhecer a autoridade do marido e reconhecer a liderança e se sujeitar a ela, obedecendo o marido, seguindo suas ordens, suas regras. Esse é o papel da mulher, auxiliando ele na condução e na liderança, no governo do lar, respeitando a autoridade que ele está investido, que ele foi investido. Papel da mulher, papel do homem, amar a sua esposa, como Cristo amou, amá-la incondicionalmente, e se entregou por ela, amá-la sacrificialmente, como ele se entregou, morreu na cruz, ao ponto de dar a vida por ela, lavando ela pela palavra, para santificar, discipular, ensinar a palavra, santificar a esposa, e para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, adornar a mulher. Então o homem ama incondicionalmente, ama sacrificialmente, ao ponto de dar a vida. É o homem que ensina a esposa as escrituras, doutrina a mulher e a santifica pelo discipulado pessoal. Quarto, é o homem que adorna a mulher. O que é isso? Cristo, quando casou com a igreja, ela era pecadora, suja, feia. Se trazer isso para o mundo físico, é como você casar com uma mulher sem dente, sem cabelo, gordinha, manca. Aí o que você vai fazer? Vou dar um banho de loja, vou adornar, esculpir. É dever do marido trabalhar o caráter da mulher, moldá-la, amadurecê-la, levá-la à plenitude da vida cristã. Esses são os papéis. Quando cada um desse cumpre o seu papel bíblico, cabeça da casa é o homem, o marido, o pai, o líder, o chefe, e eu me submeto porque reconheço nele a autoridade de Deus nele colocada. Eu obedeço. E o marido, eu reconheço o meu papel, tenho que amar minha esposa sacrificialmente, incondicionalmente, discipular, eu sou responsável pela vida espiritual da minha esposa, por desenvolver a espiritualidade dela e formar o caráter dela. Quando ambos cumprem os seus papéis, o quebra-cabeça se encaixa. As relações entram em perfeita harmonia, em sintonia. Então um completa, satisfaz, realiza o outro. Agora, por que invariavelmente nós temos falhado nisso?
eu não consigo ser submissa ao meu marido. Em quase nada, quanto mais em tudo. Eu não reconheço autoridade nenhuma no meu marido. Aliás, eu o desrespeito, eu inflinjo a sua autoridade, eu o rebaixo, eu o exponho. Eu não consigo fazer. Olha, eu não sei se eu amo a minha esposa incondicionalmente. Eu gostaria que ela reunisse algumas condições para eu amar. Nem sacrificialmente, não é um sacrifício. Não faço nenhum sacrifício por nossa relação. Dar a vida? Olha, a primeira vez que eu escutei que tinha dar a vida pela minha esposa. Discipulá-la, gastar tempo e adorná-la. Invariavelmente nós falhamos no cumprimento dos nossos papéis. E isso retorna para nós, em sinônimo de crise, problema conjugal, violência, abstinência sexual, feridas, traumas, traição, divórcio e aí sim por diante. Agora, por quê? Presta atenção. O cumprimento desses papéis está associado a uma coisa. O seu relacionamento com a sua esposa depende do seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com o seu marido depende do seu relacionamento com sua esposa, com Deus. Significa que a grande maioria dos casais que tem problema na relação conjugal é porque tem problema na relação espiritual. A sua comunhão com Deus define a sua comunhão com seu cônjuge. A sua relação com Deus determina como será a sua relação com a sua esposa. A sua relação com Deus define como será a sua relação com o seu marido. Vou dizer, nunca mais esqueça dessa frase. A sua relação com o seu cônjuge depende da sua relação com Deus. Quer ver isso? No mesmo texto, Efésios 5, vamos ver o verso 18. 5:18. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, nosso Senhor Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao marido. Verso 25, maridos, amai vossa esposa. Até aqui. Quando eu comecei abrindo no texto de Efésios 5, 24, eu estou dando continuação a um discurso de Paulo. Paulo, no verso 18, ordena que sejamos cheios do Espírito Santo. Que é isso? Uma vida plena em Deus. Uma vida de envergadura espiritual superlativa. Ele nos ordena ser cheios, desenvolver a nossa vida espiritual. Depois do 18, ele vai dizer as consequências de uma vida cheia do Espírito. Qual é? A pessoa cheia do Espírito fala, canta, entoa hinos. E mulheres submetem ao marido. Maridos amam incondicionalmente a esposa. O cumprimento do dever bíblico de ser esposa e ser marido só pode ser cumprido se ambos estiverem cheios do Espírito Santo. Ou seja, a sua comunhão com Deus tem que estar em dia, plena, e a sua comunhão com Deus refletirá na relação com a esposa, na relação com o marido. Quando Paulo cita, mulheres, submetam os maridos, maridos, amais vossas esposas, Paulo está dando sequência num discurso, ele está dizendo, quais são as características de uma vida cheia do Espírito? As consequências de uma vida cheia do Espírito. A mulher cheia do Espírito vai submeter ao marido. O marido cheio do Espírito vai amar incondicionalmente a mulher. Aqui aponta para duas coisas. Primeiro, a conversão.
Ninguém poderá cumprir isso aqui se não tiver o Espírito, se não for convertido. Essa é uma das razões de talvez você sofrer tanto. Essas evidências, a mulher que submete o marido em tudo, são evidências de uma mulher convertida, de uma mulher salva. É por essa razão que a mulher não consegue reconhecer a sua autoridade, submeter a você, respeitar você, porque essas são características de uma mulher bíblica, convertida, salva, regenerada. Talvez é por essa razão que o seu marido não consegue amar você incondicionalmente, ser paciente, benigno, sacrificial, nem adornar, discipular você, porque essas são características de um homem bíblico, santo, nascido de novo, salvo, e ele nem ela não podem dar. Qual é a solução para aquele que quer ser pleno com o seu marido e não consegue? Pleno com a sua esposa e não consegue? Ser feliz, se saciar um no outro, sabendo que uma das partes é ímpia. Você deve orar para a conversão dele. Ele não conseguirá cumprir o papel dele. Porque essa é a característica de uma vida plena no Espírito, de um verdadeiro salvo. A oração sua, minha irmã, que é casado com um homem insensível, grosso, que não cuida de você, que nem sequer entende isso aqui, é orar pela regeneração, a conversão. Ele não tem condições de cumprir isso aqui. Ele não tem condições. Ele é uma só carne com você. Ele te preencheu, é a peça do quebra-cabeça diferente que se uniu a você. Foi feito porque você é um ser social, é um ser que necessita de relações, está ali. Contudo, vocês não conseguem ser plenos se ambos não cumprirem seus papéis. E ele não pode cumprir esses papéis evitando que vocês sejam plenos, porque ele é ímpio, porque ela é ímpia. O seu dever então é orar pela conversão dele, para ele receber um novo coração, para a conversão dela, para ela receber um novo coração, e então, na plenitude do Espírito, ser submissa a você em tudo, reconhecer em você a autoridade que Deus deu, amar você incondicionalmente, mulheres, discipular e adornar você. Agora, se o seu caso é diferente, não, pastor, eu sinto que eu sou crente, eu sei que eu sou salvo, que eu sou crente, que eu tive uma experiência com Deus, mas eu tenho falhado em cumprir isso. Você é homem, eu tenho falhado em adorná-la, tenho perdido a paciência, não tenho sido um bom intercessor. Ou você que é mulher, eu sei, eu tive experiência, eu sou cristã, mas eu não consigo submeter em tudo, eu tropeço diariamente. Qual é o segredo? Nós temos que ir na causa e não no efeito. O efeito é ordenar que amem. O efeito é mandar que amem incondicionalmente. O efeito é dizer que adorne a esposa, que ame sacrificialmente. O efeito é dizer que submeta, é mandar submeta em tudo. Mas a causa é uma vida plena no Espírito. Para vocês o que eu digo? Para a primeira parte, conversão. Para a segunda, se a sua relação com a sua mulher está prejudicada, é porque a sua relação com Deus está prejudicada. Se você está tendo problema em comunhão com a sua esposa, é porque você está tendo problema na comunhão com Deus. Porque a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, refletirá na sua comunhão com a esposa, na sua comunhão com o marido. Esses decretos para o ofício de esposa e marido são consequências de uma vida cheia do Espírito Santo, santificada,
morta para o mundo, mortificação da carne, mortificação do pecado, mortificação do velho homem, leitura das Escrituras, oração, jejum, busca, enchimento do Espírito, que se manifestará em submissão, perdão, reconciliação, amor. Você quer ver isso? Como você entende isso? O que tem a ver o ministério? O que tem a ver ser cheio do Espírito Santo com amar minha esposa? O que tem a ver ser cheio do Espírito Santo com obedecer o meu marido? Para isso, você tem que entender o ministério do Espírito Santo. Paulo aqui sabia o que estava escrevendo. Ele escreveu com a precisão de um cirurgião. Ele sabe o que está fazendo. Só uma pessoa que entendeu o ministério do Espírito Santo e ser cheia dele, conseguirá cumprir os papéis para marido e esposa. O segredo está no verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aí. Aqui está o segredo para cumprir o papel de marido e de esposa. Sujeitando uns aos outros. É quando há uma submissão mútua no casamento, é que eu consigo amar. É quando o egoísmo é quebrado e o orgulho. O Espírito Santo, a primeira evidência de uma vida cheia do Espírito Santo, é que ele quebra o orgulho e quebra o egoísmo do marido. E faz com que o marido sujeite-se à mulher. A primeira obra de uma vida cheia do Espírito Santo é que ele quebra o orgulho e ele quebra o egoísmo da mulher. E faz com que ela se sujeite ao marido. Essa é a obra do Espírito Santo, quer ver? Põe o dedo aí para você entender isso aqui. Põe o dedo aí e vai lá para João. Nós vamos saber o ministério do Espírito Santo. João 14. Depois você volta lá, fica com o dedo em Efésios. João 14, verso 15. João 14, verso 25. João 14, 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, olha o ministério do Espírito Santo, a obra dele. A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Agora o 16. João 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber tudo que é meu, e vô-lo há de anunciar. Até aí. Este é o ministério do Espírito Santo. Alguém pensa que o Espírito Santo veio para fazer os outros orar em língua, profetizar, rolar no chão? Não, o Espírito Santo, aqui é a obra dele. Ó. Quando ele vier, ele, o Espírito Santo, vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Ele me glorificará e anunciará tudo ao meu respeito. Significa o quê? Que o Espírito Santo, ele revela ao nosso coração a obra de Jesus, a cruz de Jesus, o propósito da redenção. Esse é o principal ministério do Espírito Santo. Revelar Cristo a nós, a redenção, a expiação, a morte, a crucificação. E o que isso tem a ver com o relacionamento? É a relação de Cristo à igreja. Cristo naquela cruz se entregou, se sujeitou, se submeteu aos pecadores, à igreja. Alguém cheio do Espírito Santo se submeterá às necessidades da esposa, às fraquezas do marido, sujeitará a autoridade, se abnegará. É o que está no verso 21. Um homem cheio do Espírito Santo, assim como Jesus se sujeitou, assim como Jesus se entregou, assim como Jesus se despojou, assim como Jesus
morreu na cruz por alguém. Assim, sujeitai uns aos outros. A esposa, o marido. Como? Amando ela incondicionalmente. Porque Cristo amou os pecadores incondicionalmente. Salvando ela, como Cristo salvou ela. Lavando-a pela palavra, como Cristo santifica a igreja pela sua palavra. Adornando ela, como Cristo na união com Ele, conforma ela a sua própria imagem. Esse é o ministério do Espírito Santo. Sujeição, abnegação. É por essa... Então, para você... Sim, eu sei que sou crente, que sou salvo. Estou tropeçando aqui. Falta ser cheio do Espírito Santo. Falta ser cheio de abnegação, cheio de amor incondicional, cheio de submissão, cheio de misericórdia. E como eu consigo isso? Sendo cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo. Então, para os casais que têm dificuldade, pode ser porque uma das partes, ou ambas, não são salvas. Não nasceu de novo. Nem tem habitação do Espírito. Sem o Espírito, sem a plenitude do Espírito, você não pode fazer isso. Quanto mais sem o Espírito. Não tem jeito de sujeitar em tudo o marido, se não for convertido. Busque a sua conversão. Busque nascer de novo, receber um novo coração, ser regenerado, e então na plenitude do Espírito, ser uma esposa bíblica, submissa, honrosa, e que reconhece a autoridade de Deus no marido, a liderança, o governo, e o faz com amor, faz com abnegação, porque o Espírito de Cristo, o abnegado, submisso, o que ofertou a própria vida, está em você. Se você não é salvo, homem, mesma coisa, busque arrependimento, fé em Cristo, salvação, para que Ele converta você, regenere você, e então você tenha, na plenitude do Espírito, condições de amá-la, não do jeito que você faz, incondicionalmente, não do jeito que você faz, sacrificialmente, não do jeito que você faz, dando a vida por ela. Ah, mas eu já sou crente, tenho falhado. O problema está na causa. Qual é? Sua relação com Deus. Sua relação com Deus. Por quê? Porque submeter ao marido e amar incondicionalmente a esposa são consequências de uma vida cheia do Espírito. Ou seja, de uma comunhão plena com Deus. Está falhando no quê? E como eu consigo a comunhão plena com Deus? Como eu sou cheio do Espírito Santo? Oração, jejum, estudo da palavra, santificação, mortificação do pecado, separação do mundo, vida com Deus. Como eu sou cheio do Espírito Santo. Irmão, você tem duas naturezas, espiritual e a natural, não é isso? O Espírito milita contra a carne contra o Espírito, e esse se opõe para que não façais o que quereis. Qual deles você investe mais? Na carne ou no Espírito? O que você investir mais é o que vai prevalecer. Se você tem uma vida vazia do Espírito Santo, morta do Espírito Santo, uma relação comprometida com Deus, é sinal que você não investe nela, e ela reflete invariavelmente na sua comunhão com a sua mulher, com o seu esposo. Então é aquele que você se dedica mais, jogos, TV, internet, bate-boca, bebedeira, safadeza, mentira, futebol, sei lá o quê, ou você gasta tempo nas atividades, está nos cultos, nas vigílias, nas orações, se debruça diante
do Santo Livro e o lê, se separa para reservar um momento de oração e jejum, tem comunhão com os santos idôneos, está nutrindo a vida no Espírito, está fortalecendo, e mediante a leitura de livros, a leitura das Escrituras, a assistir pregações, a comunhão com os santos, a separação do mundo, então a plenitude do Espírito vai tomar você. A comunhão sua será renovada, você será cheia do Espírito Santo, e então vai executar com maestria seu papel. Seu papel. O Senhor está querendo dizer, entre aspas, o quê? Que o crente carnal vai sofrer mais. Vai ter mais dificuldade. E vou te dizer mais, olha aqui para mim, para todos os solteiros aí, recém-casados, que estão pensando em casar, e que estão há muito tempo em casar. Eu li dados aqui para você, não pensa que casamento é bolinho, porque não é não. Paulo diz, e fica aqui claro, aquele que está solteiro, aquele que não casou, fique como eu. Mas se casar não peca. Mas saiba que se casar, os tais terão tribulação na carne. É guerra, filho. É um desafio extraordinário a vida conjugal. É guerra. E se você não desenvolver sua comunhão com Deus, ela não afetará sua comunhão com a sua esposa, ou sua comunhão com seu marido. Você precisa disso para cumprir seu papel. Como eu começo, pastor? Não está na hora de confessar? Eu sou incrédulo. Eu sou incrédula. Arrepende-se. Confesse seus pecados. Peça a Deus um novo coração. Regeneração. Para que então você consiga praticar isso. O que eu faço? Eu sou crente, mas não estou conseguindo executar isso. Vai começar a vir na igreja mais vezes? Vai parar de faltar das vigílias, das reuniões? Vai ler a Bíblia, pelo menos 2 capítulos antes de dormir? Fica difícil de ajudar. Não pega numa Bíblia, só quer trabalhar, só quer ganhar dinheiro. Falta de tudo quanto é culto, não tem compromisso, não jejua faz 5 anos, como é que faz? Não tem mágica, filho, é uma guerra, meu irmão, e nessa guerra, se você vacilar, Satanás dá a volta por cima, vai ter traição, vai ter divórcio, o inferno entra e faz um rombo na tua vida. Cuida dessa mulher, exerce a sua função, recorre à graça de Deus, ajoelha, prostra, chora, pede para te encher do amor dele, da graça, da misericórdia, da sabedoria, porque essa mulher merece ser tratada melhor do que você está fazendo. Discipule-a, ame-a, entregue a sua vida por ela, cuide desse grande tesouro que Deus te deu. Mesma coisa as mulheres. Você precisa reconhecer a autoridade deste homem, respeitá-lo como homem de Deus, como seu cabeça, seguir as ordens que Deus está te dando através dele. Mas faça isso recorrendo à graça de Deus. Seja cheia do Espírito Santo, seja cheio de Deus, para que a natureza de Cristo, sacrificial, doadora, generosa, abnegada, se manifeste na vida cotidiana do casal. Porque a obra do Espírito Santo do crente consiste nisso: apontar Cristo, glorificar Cristo, mostrar a obra de Cristo. E qual foi a obra de Cristo? Amor sacrificial. O que você acha que está querendo dizer com isso, Paulo? Meu filho, muitas vezes é um sacrifício aguentar a esposa, aguentar o marido, fases da vida.
são difíceis, isso requer sacrifício, mas isso não é pecado, não quer dizer que está algo errado, está dentro do pacote, é um sacrifício. Suporta, carrega 2 milhas, releva, perdoa, se rebaixa, mas salva o teu casamento. Quantos concordam, diz amém. Se você está com a sua esposa, então vamos fechar os olhos, dê a mão para ela, ore com ela agora. Se você está só, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pela relação em si.